Fala galera do canal, me chamo Julinho. Acredito que muita gente já sabe que o Trump tarifou o Brasil em 25%, mais uma etapa dessa guerra comercial. O Brasil é um dos países mais tarifados do mundo. Veremos tanto da parte mais técnica, como também daremos uma volta ao mundo sobre a opinião. O que o mundo está achando dessas tarifas do Trump sobre o Brasil? Tem vídeos da Espanha, tem vídeos dos Estados Unidos, vídeos da França. Então, daremos realmente essa volta, mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! A guerra comercial volta à cena, a batalha de tarifas de Donald Trump. A última vítima, o Brasil. Jamieson Greer, o representante comercial dos Estados Unidos, anunciou que vão impor tarifas, atenção, de 25% sobre determinados produtos brasileiros. Baseiam-se no artigo 301 da Lei de Comércio de, preparem-se, data de 1974. O gabinete afirma que esta medida surge após uma investigação de um ano, onde concluíram que as políticas, as práticas do Brasil em matéria de comércio digital, serviços de pagamento, tarifas, o combate à corrupção, também falam de propriedade intelectual, acesso ao etanol, até desmatamento, são irrazoáveis, prejudiciais para o comércio americano, práticas desleais e por isso adotam esta medida necessária para fazer frente a estas práticas desleais e garantir que os trabalhadores e empresas americanas possam competir em igualdade de condições. Um anúncio de Jamieson Greer, que é, lembremos, do escritório de comércio americano, que também noticiava o secretário de Estado americano, garantindo que Donald Trump ofereceu, neste caso propôs essa tarifa de 25% sobre importações brasileiras. Dizia Marco Rubio que não haja dúvida do motivo, porque o presidente Lula e seu governo não negociaram de boa fé com a Casa Branca que suas políticas econômicas são prejudiciais tanto para os americanos quanto para os brasileiros. E no último ano diz que inclusive Lula colocou seu ego à frente do bem-estar do povo brasileiro. E esses encargos, diz, são o preço que tem que se pagar. Ainda não terminamos com as tarifas de Donald Trump. Na verdade, o mais recente desenvolvimento pode acabar prejudicando ainda mais os consumidores americanos. Você se lembra da mentira sobre como os países estrangeiros pagariam as tarifas, mas não custaria nada para você? Isso, obviamente, nunca foi verdade, certo? Sempre foram as empresas americanas que pagariam as tarifas e então repassariam esse custo para todos nós, nos preços. E olha só, foi exatamente isso que aconteceu. A melhor estimativa é que em janeiro deste ano, as tarifas de Trump custaram a cada família, em média, mais de $1.700. Pensa no que você poderia ter feito com $1.700 a mais. E agora, a Suprema Corte confirmou que as tarifas eram, como muitos de nós argumentamos, de fato ilegais. O governo abriu bem discretamente um portal online onde as empresas podem solicitar reembolso. Note que eu disse empresas, porque não importa o quanto você pagou a mais, você não pode solicitar nada desse dinheiro. Só as empresas que importaram os produtos e repassaram o custo para você têm a possibilidade de receber o dinheiro de volta. Você, azar o seu. Então entenda, todos nós pagamos pelas tarifas de Trump. Agora, esse dinheiro vai ser distribuído em cheques do governo americano para diversas empresas e corporações, enquanto você ainda está sem quase $2.000. Shell, o Zeuari tentando reavivar sua guerra comercial global, começando pelo Brasil. Washington está impondo uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O representante comercial dos Iowa afirmou que as negociações ao longo do último ano não foram bem-sucedidas e que a medida era necessária, e cito, para garantir que trabalhadores e empresas americanas compitam em igualdade de condições. Bom, a nova tarifa entra em vigor no dia 22 de julho, ou seja, na semana que vem. Mas vários produtos, especialmente os que não são fabricados nos Iowa ou que poderiam prejudicar cadeias de suprimento, foram isentos. Itens como café, carne bovina, laranjas e suco de laranja, alguns derivados de petróleo e gás, e peças aeroespaciais também. A medida foi imposta com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que exige uma investigação de um ano sobre práticas comerciais desleais. Essa investigação foi conduzida e concluiu que a fraca aplicação de leis anticorrupção no Brasil, suas próprias tarifas desleais e suas políticas de desmatamento prejudicam o comércio americano, entre outros fatores. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, responsabilizou o presidente brasileiro Lula da Silva pelas tarifas, dizendo que suas políticas econômicas são ruins para os americanos e para os brasileiros, acrescentando, durante o último ano, Lula colocou seu próprio ego acima de fechar um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. Então os Echola montaram um caso contra o Brasil. Mas será que se sustenta, Charles?
Há vários fatos que minam esse argumento. Mais importante, o ZEBRUA tem superávit comercial com o Brasil. Mais produtos americanos vão ao Brasil do que o contrário. Então pode-se dizer que as empresas americanas estão se saindo melhor que as brasileiras nesse cenário. Além disso, Donald Trump frequentemente usa déficits comerciais como razão para impor tarifas aos parceiros. Os produtos isentos de tarifas realmente esvaziam a própria ameaça das tarifas. A indústria alimentícia e os recursos naturais do Brasil são a espinha dorsal da economia e continuarão sendo exportados como antes. Então isso parece mais um movimento simbólico. Então, do que se trata isso? Bem, Marco Rubio apontando diretamente o dedo para Lula nos dá uma pista de que pode haver um objetivo político aqui. Um dos aliados mais fervorosos de Donald Trump na América do Sul tem sido o ex-presidente brasileiro de linha dura Jair Bolsonaro. E o atual presidente socialista Lula está acusando o clã Bolsonaro de estar envolvido. Em uma declaração condenando as tarifas hoje, ele disse que elas são, e cito, parte de um cenário orquestrado com a colaboração ativa da família Bolsonaro. São falsos patriotas que idealizaram e defenderam publicamente ações contra o nosso país, movidos por motivos eleitorais. Lula vai disputar contra o filho de Jair Bolsonaro, Flávio, nas eleições de outubro. O Brasil também é um terreno de testes para a agenda tarifária da Casa Branca. Este é o primeiro país onde essas tarifas da Seção 301 serão usadas após uma tentativa anterior de impor tarifas ao mundo inteiro, usando uma lei diferente ter sido invalidada pelo Supremo Tribunal do ZEUA em fevereiro. As alegações e declarações de autoridades americanas sobre o PIX são descabidas. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade. As declarações do secretário de Estado Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Os Estados Unidos estão abrindo uma nova frente em sua ofensiva comercial global. O presidente Donald Trump aprovou uma tarifa de 25% sobre muitas importações brasileiras, com as novas tarifas previstas para entrarem em vigor em 22 de julho. A decisão segue uma investigação de 1 ano pelo representante comercial do ZEUA sob a seção 301 da Lei de Comércio, que permite a Washington impor tarifas contra países que acredita praticam comércio desleal. A administração Trump argumenta que o Brasil criou barreiras para empresas americanas por meio de políticas que afetam o comércio digital, sistemas de pagamento eletrônico, proteção da propriedade intelectual, acesso ao etanol e regulamentações ambientais. Autoridades dos EUA dizem que as tarifas visam nivelar o campo de jogo para as empresas americanas. No entanto, as medidas não chegam a afetar todas as exportações brasileiras. Vários produtos-chave, incluindo café, carne bovina, laranjas, suco de laranja, componentes aeroespaciais e alguns produtos de energia foram isentos. Analistas dizem que essas exclusões visam evitar prejudicar cadeias de suprimentos do ZEUA e limitar o impacto sobre consumidores americanos. A decisão chama a atenção porque o ZEUA tradicionalmente mantém superávit comercial com o Brasil, ou seja, exportam mais do que importam. Apesar de meses de negociações, os dois lados não conseguiram resolver as divergências antes do prazo das tarifas. O Brasil criticou duramente a medida. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva rejeitou as alegações do ZEUA como injustificadas e politicamente motivadas, alertando que pode contestar as tarifas na OMC e responder com base nas leis brasileiras de reciprocidade comercial. A ação tarifária também marca uma mudança na estratégia comercial de Trump, após a Suprema Corte limitar os poderes emergenciais do governo. Em vez disso, a Casa Branca vem recorrendo cada vez mais a investigações da Seção 301 para justificar medidas comerciais contra países específicos. Autoridades indicaram que investigações semelhantes envolvendo outras grandes economias também podem gerar tarifas no futuro. Por enquanto, a nova disputa tarifária adiciona mais incerteza às relações ex-ZEUA-Brasil, com empresas dos dois lados se preparando para custos maiores, possíveis retaliações e mais um capítulo na guerra comercial global. As novas tarifas devem entrar em vigor em 22 de julho, salvo acordo de última hora. Com o Brasil avaliando medidas legais e comerciais, a disputa pode ter impactos amplos no comércio global e nas relações diplomáticas entre os dois países.
Então, eu fiz essa apanhada geral para você entender tudo o que precisa sobre essa nova guerra tarifária do Trump, essa nova etapa desses 25% sobre o Brasil. Além disso, eu não sei se foi porta-voz da Casa Branca ou embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, eu não sei o que que foi. Ele deu um comunicado falando que essas tarifas são apenas porque os Estados Unidos querem competir de igual para igual com o Brasil e não que o Brasil tenha vantagens. Citou o Pix, citando as bandeiras dos Estados Unidos de cartão de crédito. Cara, assim, os caras vivem em um mundo paralelo, eles sabem exatamente o que estão fazendo, porém, eles tentam jogar essa imagem para o mundo como se a culpa fosse do Brasil. Ou seja, é um absurdo atrás do outro e continuaremos acompanhando todo esse processo como sempre. Mas o vídeo hoje é esse, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Por dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!